Hoje é dia 6 de março de 2026. Tá rendendo, agora tem a momolada, né, gente? A momolada chupando, que é o Vorcaro e as mensagens dele para a namorada. E eu vou falar de uma jornalista lavajatista reclamando de lavajatismo. Eu não vou botar a coluna dela na tela, mas eu vou falar dessa grande hipocrisia, não sem antes eu que critiquei o Moraes trazer a defesa que o Reinaldo Azevedo fez do Alexandre de Moraes, que eu acho que ele tá certo também. E legal agora que o Metrópolis está jogando as colunas em vídeo dele pro Instagram. Vamos ver juntos. Eu acho que o Vorcaro teve uma impressão absolutamente errada da reunião. Não? O que aconteceu em seguida? Aliás, o Lula deu uma entrevista e disse: depois chamei todo mundo lá e falei o seguinte, faz o que tem de fazer. E fizeram. O banco foi liquidado. Sim. Ou não foi? Esse foi liquidado, e o banco foi liquidado, não sei o que foi liquidado, ele foi preso. Dessa relação aqui, o Vorcaro obteve algum benefício? Nenhum. Eu sei que isso que eu estou falando não orna, para usar um verbo do meu interior de São Paulo. Você é do Piauí, né? Eu sou do interior de São Paulo. A gente fala assim. E tem o verbo ornar no sentido de combinar, não de ornamentar. Eu sei que isso não orna com o clima do pega para capar. Mas eu pergunto, algum benefício o Vorcaro obteve desse encontro? A noiva ficou deslumbrada, ele ficou deslumbrado, e quebrou a cara. Uhum. Vocês entenderam, gente? O que acontece? O Alexandre de Moraes teve encontros com o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Eu acho que isso, do ponto de vista de ética dos ministros, é alguma coisa extremamente criticável. Se eu fosse ministro do Supremo, ainda mais com a visibilidade que o Alexandre tem, não faria isso. O Juvencio mandou aqui: bom dia, Pedro, e a todos. Eu já não sei em quem acreditar ou a que acreditar com tanta informação. Esse é o objetivo desses vazamentos, tá, gente? Por isso que é uma nova Lava Jato. Aí nós temos, ontem à noite, eu não vou botar na tela porque eu não quero perder tempo com essa senhora e nem dar tanto ibope assim, mas eu quero falar da hipocrisia dela. Jornalista Andresa Matais, a jornalista que está mais atacando o filho do presidente Lula, o Lulinha, nas redes sociais, reclamou ontem que os diálogos íntimos da namorada do Daniel Vorcaro com o dono do banco que foi liquidado é lavajatismo. São os excessos da Lava Jato se repetindo. Ora, senhora, essa turma cria o lavajatismo. Essa turma cria o lavajatismo e daí eles reclamam dos efeitos disso. Fazem acusações levianas e aí eles começam a reclamar dos efeitos disso. Falam e falam das pessoas e aí reclamam que está tendo lavajatismo. E eu tô citando aqui pro pessoal que diz assim, não, o Pedro é do gabinete do ódio petista. Não, eu tô citando dois jornalistas do Metrópolis. O Reinaldo tá certo na análise dele. Qual que foi o objetivo final? O Vorcaro conseguiu algum benefício do Alexandre de Moraes? Não. Então, em tese, os encontros não são suspeitos. Eu acho complicado isso do ponto de vista ético, como eu acho complicado o Gilmar Parluza, como eu acho complicado o resort do Toffoli, mas inclusive vou falar aqui, vou ser polêmico, eu tenho falado isso já faz alguns dias. Não há crime no resort do Toffoli. É uma sacanagem? É uma pornografia? É. Mas não é crime. O escândalo do Banco Master, o problema da cobertura da Malu Gaspar, o problema da cobertura da Andresa Matais é que aponta-se para vários lados, aponta-se para várias coisas e não se explica nada. O jornalismo é edição. E o que a Lava Jato criou foi um bando de jornalista preguiçoso.
Um bando de matéria pastel de vento. Tava vendo a jornalista Vanessa Lippert, parece que a gente é enganado o tempo inteiro. Nós clicamos na matéria e não tem escândalo. Esse é o problema do lavajatismo. Não se trata mais nem de uma questão de posicionamento político, mas a questão da qualidade do trabalho que é entregue. A Lava Jato criou o Bolsonaro. O Lucas está certo aqui no nosso chat. E criou o Bolsonaro nesse emburrecimento coletivo. Nós emburrecemos por conta de jornalismo como o do Metrópolis. O objetivo final desses caras é derrubar o Lula. E é um objetivo canalha, cretino, para eleger um idiota. Um idiota! Como o seu Flávio Bolsonaro, que eu estou alertando. Eu estou alertando. Jornalista que noticia vazamento sem critério não é jornalista. É propagandista, é longa-manos da polícia. O Reinaldo já conversou comigo sobre isso. O jornalismo vai para a lata do lixo toda vez que isso acontece. Pedro Serrano, jurista, constitucionalista, está alertando isso no X. Então, meus caros, minhas caras, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. A campanha eleitoral começou, como diz a Lainara, que é nossa membra, obrigado pelo Pix. E o que nós estamos vendo é a Ferrari de ouro do Lulinha 2.0. 2.0. Que bom que o Reinaldo está fazendo essa análise dentro do Metrópolis. Aliás, está sendo atacado pelo Marcel Van Hatten. Está sendo atacado por todo o lixo humano do Metrópolis. Mas a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar esperto. Rude, eu não sei se a gente tem que ir para as ruas, propriamente, tá? Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, pessoal. O governo tem um problema. Estava com o professor José ontem à noite, né? Numa live lá no outro canal. Nós temos um problema grave no governo que se chama comunicação. Deixa eu apagar aqui o vagabundo aqui que apareceu no chat. Pronto, tchau. O que a gente precisa hoje... Como o governo tem um problema de comunicação, nós precisamos ser a comunicação do governo. Nós precisamos ser a comunicação dos nossos partidos de esquerda. Nós precisamos, por exemplo, fortalecer espaços como esse aqui. A Folha TV, a gente já está começando esse mês, eu já estou muito feliz com os resultados que nós estamos tendo. É ano eleitoral, tudo bem, as pessoas têm mais interesse em ler a respeito de política, mas é o seguinte, a gente já está começando o mês de março, com quase 400 mil visualizações. Valorizem espaços como esse. Eu quero que vocês me recomendem, vocês têm o meu e-mail aqui. Eu vou jogar o meu e-mail no chat para vocês saberem. Mas eu quero que vocês me recomendem candidatos, eu quero que vocês me recomendem parlamentares, as assessorias que assistem aqui às nossas lives. Eu quero que a gente faça uma massa crítica, eu quero que vocês deem entrevista para cá. Eu quero que vocês deem entrevista para o DCM, que está recebendo um ataque covarde agora. Eu quero que vocês organizem entrevistas no 247, na Fórum, no Opera Mundi, no Outras Palavras, em todos os sites progressistas. Todos os sites progressistas. Porque nós precisamos aumentar a nossa comunicação orgânica. Ai, Pedro, mas vai ter IA regenerativo, vai ter um monte de coisa. A gente precisa fazer o arroz com feijão, gente. Arroz com feijão. A gente não precisa fazer as névoas da informação, como diz o Lucas, e cair na pilha das pessoas que estão vazando. A gente precisa prezar pelo Estado Democrático de Direito, pela defesa dos mais pobres, pela defesa dos programas sociais do governo Lula, pelo legado do petismo. E nós temos que fazer isso ativamente nas redes. Ativamente nas redes. Nós temos que ser a voz e o rosto das pessoas que não querem Flávio Bolsonaro na presidência. Nós temos que fazer conjuntamente denúncias a respeito desse senhor, desse senador.
a respeito do enriquecimento dele, do uso de dinheiro em cash, a proximidade dele com milicianos. A gente precisa fazer uma onda, e uma onda gigantesca, um tsunami de boa informação, um tsunami de união, um tsunami de força. Nós estamos em março ainda, dá tempo de criar isso. Então eu aviso, assessorias de políticos, assessorias dos movimentos sociais, meu WhatsApp está à disposição de vocês, o meu e-mail está à disposição de vocês. Nós estamos em ano eleitoral e a gente precisa ter força em cima disso. Porque os ataques covardes virão de todos os lados. É uma nova Lava Jato que a própria Andresa Matais admite. Então é importantíssimo, gente. Pedro, eu sei que ele é direita, mas tenta entrevistar o Nelson Garrone. Ele é um grande observador dos grupos de WhatsApp dos Minions. Interessante, boa. Muito bacana. Qual a intenção de atacar o DCM? A gente não tá no DCM, tá, gente? Eu não tô respondendo pelo DCM, tô falando minha opinião. Eles querem provocar mais confusão, tá? Eles querem provocar mais confusão, essa que é a questão. Esse é o interesse todo, é desmoralizar o nosso campo. E a Globo tá fazendo a festa em cima disso aqui. Tá? É isso aí pra gente poder ficar atentos a todos. Então, meus caros, força para todos nós. Força para todos nós. Mantenham os canais financiados. Façam como a Lainara, manda R$20 no Pix. Manda R$10 no Pix. Se não... tô sem grana, Pedro. Chama um amigo, pede pro amigo mandar 20 no Pix. A gente dá livro de presente para as pessoas que mandam 20. Reforcem nos grupos que a gente precisa bombar as nossas lives. Façam militância nas redes. Acolham as pessoas que estão sofrendo perseguição. Vamos ter força nesse ano eleitoral. Não vai ser fácil, gente. Inclusive, por que há uma sacanagem contra sites de esquerda nesses vazamentos? Porque tem uma ala da Polícia Federal, e isso precisa ser dito, na CIF diz isso com muita propriedade, e eu tenho minhas fontes também. Tem uma área da PF que é bolsonarista, gente. Tem pessoas dentro do governo Lula que são bolsonaristas. Nós estamos num campo minado. Com muitos problemas à frente. Eu acho que nós vamos ganhar a eleição. Mas vai ser um processo muito difícil, vai ser um processo muito sofrido, não vai ser fácil. E eu acho que no Congresso a gente tem grandes riscos de ter muito retrocesso. De ter vários Paulo Bilinskis. O problema não é um único Paulo Bilinski, são vários Paulos Bilinskis. É isso que está se armando no horizonte. E isso não é bom, gente. Isso não é bom. Isso é assustador. Nós estamos vendo no horizonte uma crise sem precedentes na política. Então, meus caros, vamos para cima e vamos tratar dessa questão. O Reinaldo fez mais um comentário lá sobre o ministro André Mendonça. Queria trazer esse comentário antes de fechar o meu editorial. Vamos lá, queridos e queridas. Não esqueçam de mandar superchats, pix e contribuições. Vamos lá, queridos e queridas. 23 do despacho do André Mendonça, ele cita a Polícia Federal. Não é o Mendonça que está falando. Aliás, um esclarecimento aqui, para quando... É bom ficar essa imagem na tela. Sempre que você, meu querido internaute, sempre que você, e quem mais acompanhar por outros meios, sempre que você vir um despacho judicial, e sempre que houver uma coluna mais estreita, o texto largo costuma ser do juiz, do magistrado que está despachando. A coluna estreita, ou é citação de jurisprudência, ou é citação da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, ou é citação de algum autor que serve para instruir a decisão, ou é citação da Polícia Federal. Quem escreve que as altas autoridades tinham sido cooptadas pelo sistema foi a Polícia Federal, porque ali está assim: verifica-se, portanto, que a atuação da organização criminosa não é pueril,
Pelo contrário, são profissionais do crime que atuam de forma coordenada com a captação ilícita de servidores públicos dos mais altos escalões da República. Então é isso, gente. A gente tem que saber ler esses documentos todos. Eu não entendo como muita gente de esquerda endeus o Alessandro Vieira. Ele engana, né, gente? Marcelo Marcengo fez muitos vídeos a respeito desse sujeito. Ele agora está por trás do ECA Digital, que eu acho que é uma boa lei. Mas eu diria mais, viu, Lainara? Não é que a parte da PF é lavajatista, eles são bolsonaristas. Eles eram lavajatistas e hoje eles são bolsonaristas. Tem gente que quer livrar o Bolsonaro da cadeia. Marcos Rodas mandou, tenho para mim que grande parte dos problemas do Congresso tem relação com a exaltação dos comunicadores policialescos que é difundido na grande mídia. Sim, o maior site de Brasília, gente, e aí é uma crítica ao veículo do Reinaldo, não ao Reinaldo, é o Metrópolis, né, gente? O Metrópolis é a nova Veja. O Metrópolis é a nova Veja. É um veículo de um ex-senador condenado por corrupção, preso por corrupção, que são os moralistas sem moral, gente. É a Andresa Matais reclamando de lava-jato. A Andresa Matais, gente. A Andresa Matais reclamando de lavajatismo. É ridículo isso. Eu li isso no Metrópolis. Aí eu falei, essa mulher acha que nós somos otários. Essa mulher acha que somos otários. Essa senhora, que eu não tô atacando a pessoa da Andresa, eu nem a conheço. Tá lá com um amiguinho dela lá, o André Chalders. Eu nem conheço essa senhora, mas a questão é o trabalho dela. A questão é o trabalho dela. Sabe? É uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. O ECA Digital é um oportunismo, sim, sem dúvida. Sim, eu tô acompanhando o trabalho do Calito. DCM também tem feito muitos vídeos e tem uma reportagem boa. O jornal é uma droga, tá? Mas o Estadão fez uma apuração muito boa sobre a relação do Luiz Estevão com os clubes de futebol em Brasília. Ele é um cara que precisa ser depurado, né? Mas, que bom que dentro desse público bolsonarista, o Reinaldo Azevedo tá lá, trazendo informações importantes, fez uma defesa importante do ministro Alexandre, importante, e repito, ontem eu critiquei o ministro. Acho que a postura do Alexandre foi ruim. Acho que a postura do Alexandre nessa questão foi ruim. Acho que não devia ter se encontrado com o Vorcaro, acho que o Alexandre tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter uma atitude mais... e, ao mesmo tempo, é que eu não sou contra o inquérito das fake news, eu não sou contra as atuações do Toffoli e do Moraes contra o golpe, mas eu acho que eles têm que se resguardar. Pelo bem deles, não os conheço. A questão é a seguinte, nós temos que prezar pela democracia, pelo Brasil, pelas pessoas que nós gostamos. Nós temos que ter um cuidado gigantesco em cima disso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!